Graças a Deus. Eu quero aproveitar e pedir você para se inscrever no canal. Deixe o seu like. O seu comentário é muito importante. E eu quero levar até você uma palavra que encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E eu quero ler o versículo 11 e o versículo... Aliás, só o versículo... Pode ser o versículo 11 e o versículo 12. E diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, meus irmãos. Jesus, da primeira vez que falou da igreja, ele disse: olha, eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não vai ter vitória. O que quer dizer com isso? Que haveria guerra daquilo que sai das portas do inferno contra a igreja. Meus irmãos, das portas do inferno não vai sair bênção. Lá é o local dos demônios, terrores, coisa tremenda. Então, desde que Jesus fala da igreja, estava declarada uma guerra contra a igreja. E agora nós vemos Paulo servendo a igreja que estava em Éfeso. Ele está trazendo uma palavra poderosa. E começa dizendo armadura de Deus. E ele depois, nesse capítulo, ele define todas as armaduras, né? Mas eu estou tomando por base esse versículo 12 e o versículo 11. O que diz a palavra? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Note que está falando de ciladas, armadilhas, e não é de um homem, é do diabo. E ele cria problema. Ele não vem diretamente para você dizendo que é o diabo, não vem com chifre na mão como alguém pensa, não. Ele manda outras pessoas. Às vezes, essa cilada vem até de alguma pessoa que se diz nossos amigos. E às vezes, essa pessoa está dando uma proposta para você e está pensando que está fazendo um bem, não é porque ele quer ter o mal para você, não. Mas nessa proposta tem uma cilada diabólica. O amigo está querendo te ajudar, mas ele está sendo usado pelo diabo. Eu me refiro a esse amigo não sendo crente. Então, a palavra revestiu toda a armadura de Deus, está armado. Meus irmãos, Paulo, ele traz a relação das armaduras, que é importante. Parece não, Paulo escreveu essa palavra quando ele estava em Jerusalém, em Roma. Ele estava em Roma nos anos mais ou menos 60. Ele fora preso em Jerusalém e viera para Roma presa para ir depois à audiência do rei, o imperador e tal. E ele lá, aquele coisa. Então ele ficou preso aguardando o julgamento numa casa que ele alugara. E os guardas da guarda pretoriana é que tomavam conta dele, armado. Ele não estava assim até certa acorrentada, ele estava com uma determinada liberdade, mas os guardas pretorianos, então, olhando aquele guarda, as armaduras, ele tomou por base essa parte para transformar numa parte espiritual. Mas note uma coisa,
Não temos que lutar contra carne e sangue, não, mas sim contra os principados. Note, meus irmãos, os principados. Aqui não está falando principado, governadores, não, principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Note que guerra, meu irmão. A guerra do braço humano não aguenta, não. Note que coisas poderosas que fala a respeito de principados, potestade. Principados são ordens de anjos poderosas. Principado também é uma classe de ordem, tudo diabólico. Príncipe das trevas, lá dos infernos também. Hostes exércitos, quantidades espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, note, a nossa guerra se transporta do ambiente terreno, da dimensão terrena, para a dimensão espiritual. E diz a palavra, nos lugares celestiais, meus irmãos. É preciso nós entender. A Bíblia não podia contar tudo, nem conta. Mas entre a terra e o céu, o trono de Deus, tem muita coisa que nós não entendemos, não vemos. E tem nessas regiões, tem regiões que são potestades que estão ali lutando contra a igreja. Então, à medida que o crente está lendo a palavra, ele está vendo. Então, você não vai guerrear. As lutas que aparecem na igreja que vem, por trás tem as potestades, os demônios, que às vezes usam uma pessoa para guerrear, para botar tropeço. Então, a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Mas essas pessoas são manipuladas pelas castas de ordem, potestade, dominações espirituais, nos lugares celestiais. Não é lá no inferno. Parece que a nossa luta é contra esse pessoal, as hostes espirituais da maldade, que estão nos lugares espirituais, celestiais, que coisa. E por isso tem que orar. Por isso que a igreja, nós recebemos o Espírito Santo, que é poder. E sem o poder do Espírito Santo, nós não vencemos. Não dá. Mais do que nunca, eu quero ir terminando. Nós temos que orar, que clamar, meus, para ter vitória. Quantas vezes, infelizmente, nós notamos que tem crente tá indo muito bem. A gente fica até contente. Daqui a pouco, ele parece que está igual um balãozinho, né? Que a pessoa furou com um alfinete. Ninguém está vendo o furozinho do alfinete, mas ele está esvaziando, ficando murcho, até que se acaba. E às vezes nós vemos crente tão alegre, vai murchando, porque ele não aguentou uma guerra, não orou, levou um tropeço. Mas você que está me vendo e ouvindo, está sendo alertado por mim, e eu acredito que pelo Espírito Santo. Vamos vigiar, vamos orar, vamos nos revestir de toda a armadura para ser vencedores. Que o Senhor vos abençoe. Eu quero orar agora pelos vencedores. Pai eterno, Deus de poder. Eu apresento agora os vencedores, são teus servos e tuas servas, que vence não por cada força do poder humano, mas pelo teu Espírito. Continua fortalecendo nessa batalha e dando vitória. Eu peço tudo em nome daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Amém.